Mineiro, ele só ganhou do Flamengo por um simples motivo. O Flamengo não tá ligando pras Copas, cara. Isso é um desenho que o BAP falou no começo do ano, gente. Os amigos estão aqui, o DJ e Kaique são flamenguistas. O BAP falou, pô, meu foco é Campeonato Brasileiro. O Flamengo chegou em final de Copa, tá chegando em final de Copa várias vezes aí, desde 2020, pô. Chegou quando o São Paulo perdeu, ganhou ano passado. Foi no 22, perdeu os 3 gols, cara. Então, 3 final seguidos, então. A verdade é essa, irmão. Ô, Galo, não adianta, cara, sabe por quê? Olha só. Eu sei que aqui, por favor, eu quero que o Flamengo acabe. Pra mim pode cair uma bomba e acabar com o Flamengo. Entendeu? Só não mata ninguém, mas pode acabar com a instituição. Mas a realidade é que o Flamengo não quer ganhar de vocês, cara. Porque vocês vão fazer a maior festa do ano, da vida de vocês, se vocês eliminar o Flamengo quarta-feira. Vai ser a maior festa da vida de vocês. Só que o Flamengo tá cagando pra essa competição. Eu vou falar mais capaz do Felipe Luiz e até com o time reserva. Nação flamenguista, logo mais aí, Flamengo e Atlético Mineiro, né? Decidindo uma vaga aí nas quartas de final da Copa do Brasil, né? Flamengo perdeu o primeiro jogo, ok? Por 1-0, a gente viu como foi o jogo, né? Flamengo entregou o gol de mão beijada para os atleticanos. Aí tem muito atleticano aí fazendo festa, achando que ganharam o título, que o Atlético já tá nas quartas, né? E foi preciso um botafoguense, o comentário é do botafoguense, né? Do canal Resenha mais ou menos, né? Botafoguense doente, vinha a público e expor toda a verdade, pessoal. É uma verdade. O Atlético ganhou do Flamengo, ganhou. A gente viu como foi, um gol de entregue, mas vamos ser bem realistas. O Flamengo não tá nem aí, principalmente para a Copa do Brasil, pessoal. Vamos ser bem realistas, né? O Flamengo entrou com um time misto, poupou Arrascaeta, poupou Jorginho. Os 2 principais jogadores do Flamengo hoje. O Atlético venceu. Foi o jogo da vida pro Atlético, isso aí é um fato. Mas o Flamengo não tá nem aí, pessoal. O Flamengo não tá nem aí pro Atlético. O Atlético, acho que hoje o principal rival do Atlético é o Flamengo. Já o Flamengo não tá nem se lixando pro Atlético. O Flamengo não quer nem saber do Atlético Mineiro, pessoal. Isso aí é um fato. Mas por que que eles estão assim? Porque o Flamengo vai lá na casa dele, ganha título de Copa do Brasil, como foi ano passado. O Flamengo vai lá na inauguração do estádio, o Flamengo dá uma goleada pelo Campeonato Brasileiro. Isso deixa os torcedores atleticanos com raiva, né? Mas o Flamengo não tá nem aí. E é como o torcedor botafoguense falou aí. Eles vão fazer a maior festa do mundo hoje, né? Vão fazer a maior festa como se fosse uma final do campeonato. Porque eles, se tirar o Flamengo, para eles são campeão. Mas ele jogou aí no ventilador. O Flamengo não tá nem aí, pessoal. O Flamengo quer Campeonato Brasileiro, quer Libertadores. Claro, se der a Copa do Brasil, mas vai ser com um time misto. E outra coisa, não tem nada ganho pro Atlético, viu? Vou ser bem realista aqui, pessoal. Bem realista, né? Eu acho que o Flamengo se classifica. Eu acho que mais uma vez os atleticanos vão ficar com dor de cabeça. Mais uma vez os atleticanos vão entrar em desespero. Aí eu pergunto, só vai aumentar a raiva ainda mais do Flamengo, né? E o Flamengo não tá nem lixando pro Atlético Mineiro, pessoal. Quem é Atlético Mineiro na fila do pão do Flamengo, pessoal? Pelo amor de Deus. Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo, resenha mais ou menos, link na descrição. Vamos acompanhar. Seguinte, eu discordo um pouco da rapaziada aqui, tá? Eu discordo um pouco aqui. O Atlético Mineiro, ele só ganhou do Flamengo por um simples motivo. O Flamengo não tá ligando pras Copas, cara. Isso é um desenho que o BAP falou no começo do ano, gente. Os amigos estão aqui, o DJ e Kaique são flamenguistas. O BAP falou, pô, meu foco é Campeonato Brasileiro. O Flamengo chegou em final de Copa, tá chegando em final de Copa várias vezes aí, desde 2020, pô. Chegou quando o São Paulo perdeu, ganhou ano passado. Foi no 22, perdeu os 3 gols, cara. Então, 3 final seguidos, então. A verdade é essa, irmão. Ô, Galo, não adianta, cara, sabe por quê? Olha só. Eu sei que aqui, por favor, eu quero que o Flamengo acabe. Pra mim pode cair uma bomba e acabar com o Flamengo. Entendeu? Só não mata ninguém, mas pode acabar com a instituição. Mas a realidade é que o Flamengo não quer ganhar de vocês, cara. Porque vocês vão fazer a maior festa do ano, da vida de vocês, se vocês eliminar o Flamengo quarta-feira. Vai ser a maior festa da vida de vocês. Só que o Flamengo tá cagando pra essa competição. Eu vou falar mais capaz do Felipe Luiz e até com o time reserva. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Misto, né? Essa classificação do Flamengo não diz muita coisa sobre o time do Atlético, não, tá? Porque se dissesse, o Atlético tinha ganhado o jogo do Brasileiro aqui. Não ganhou. Não ganhou. Não ganhou, filho. Entendeu? E outra coisa, o Flamengo não tava com o time completo no jogo do Maracanã, não, pô. Não tava, não. Eu vi o jogo.
Pô, da Copa do Brasil? Todo, praticamente quase. Faço toda reserva. 8 Não, meu irmão, Atlético Mineiro. Tô aqui falando do Flamengo que eu queria que mais vocês eliminassem o Flamengo. Só que a realidade é essa: o Flamengo tá cagando pra competição. E você não pode se agradecer de vocês eliminar o Flamengo, pô. O Atlético Mineiro é ridículo, pô. É um time bem montado, um time bom. Com o elenco, você vê, o time é bom. Mas, meu irmão, tá fudido financeiramente, tá alguma coisa entrando na mente dos jogadores. Que é o mesmo caso que deve estar entrando, que tá acontecendo com o Botafogo agora. Eu vou falar mais pra frente. Mas a realidade é essa. O Atlético Mineiro eliminar o Flamengo não vai ser mérito nenhum do Atlético Mineiro, não, tá? Porque o Flamengo está cagando pra essa competição. Porque se o Flamengo exercer ele 50%, 60% da força, ele elimina o Atlético Mineiro. Bom lá. Muito bom. Bom. Exatamente. Você foi lúcido agora, primeira vez. Em tantos anos aqui, primeira vez que você foi lúcido agora. Você bem. É o Lucas mesmo? É o Lucas mesmo que tá aí? Ou algum caboclo apaixonado? Arrependido. Então, vou refutar aqui um norte aqui que ele falou que é mídia. Mas parece que ele tá no mundo à parte que ele não vê televisão, né? Você vê a mídia aí, cara, falando as asneiras que eu fico com raiva, cara. Eu, sinceramente, galera, se eu tivesse a oportunidade de ver um podcast, ver algum programa futebolístico com a nossa pegada aqui, eu substituiria pro SPN, por qualquer outra coisa. Vou falar uma verdade pra você, cara. Hoje o cara mais lúcido que tem na reportagem brasileira chama Neto. Por mais que ele seja corintiano doente, eu odeio o Flamengo, fala algumas asneiras de vez em quando, mas ele é o cara no canal aberto que mais compreende de futebol no cenário brasileiro. É o Neto. Porque os demais, o que fala de bosta, o que fala de merda, o que não entende nada de futebol, por isso que eles estão colocando cada vez mais jogadores ali pra poder falar, igual o Felipe Melo, caso do Felipe Melo ali, pra falar um pouco do dia a dia do futebol, porque jornalista, cara, não tá tendo mais espaço, que é um monte de asneira. Porra, os caras estão comparando o trabalho do Felipe Luiz com o Tite. O Felipe Luiz, ele não tem nada a ver ainda. Não tem um ano e já tem 3 títulos. E outra coisa também que me deixa mais puto ainda, que eu sempre vou falar mal aqui, é os influenciadores flamenguistas que tem aí. Cara, como vocês são medíocres, como vocês são uns merda. Tá? Porque você vê o Botafogo numa barca ferrada aí, todos os influenciadores apoiando. Você vê o Fluminense, que não é nada, não tem nem influenciador, mas os poucos que tem estão apoiando. O Vasco, meu irmão, né? O Vasco, infelizmente, não tem nem como apoiar. Mas vamos lá. Tá apanhando, né? O influenciador tá apanhando em vez de apoiando. A verdade é essa. Mas vamos lá. Cara, se você pega antes de 2019, antes do Jorge Jesus e do Dorival, cara, qual o outro treinador que ganhou 3 títulos seguidos em menos de um ano? Lembra? Puxa, nos últimos 20 anos. Se não fosse 2019, se não fosse o time de Dorival Júnior ali, o Felipe Luiz, se o Flamengo não vivesse isso, o Felipe Luiz seria aí o top dos melhores técnicos que passou pelo Flamengo. Eu não lembro, cara. Eu puxo na memória aqui, entendeu? E não lembro nos últimos 30 anos, nos últimos 25 anos, que da década de 90 eu não lembro, mas nos últimos 25 anos, qual foi o técnico que em menos de um ano em trabalho conseguiu ganhar 3 títulos? Entendeu? Não, pelo Flamengo, idiota. Fica quieto, não atrapalha o gente não, animal. Eu não lembro. Então, se não fosse 2019, se não fosse Dorival Júnior, o Felipe Luiz teria uma estátua dele na frente lá do Ninho do Urubu. Teria. Aí você vem, pega os caras. O Jorginho tem 2 meses que tá pelo Flamengo. Samuel Lino, por mais que jogue muito, essas contratações todas que vieram. Não, pode falar. Por mais que eles joguem muito mesmo, os caras acabaram de chegar, irmão. Precisa de tempo. Verdade, precisa de tempo. Porra, você pega Botafogo ali, 2023, que montou aquele time ali, cagou nas calças ali, mas, porra, 2024 colheu frutos. Porra, o Felipe Luiz já pegou, já escolhendo frutos. Tá aí, ó, líder do campeonato. Entendeu? Indo bem na Copa do Brasil, indo bem na Libertadores. Irmão, precisa de tempo, nunca compare esse trabalho. Então, assim... Agora, aí é uma verdade, pessoal. Às vezes o futebol brasileiro é muito imediato, né? O cara não... teve uma derrota, teve um empate. Aí os caras já começam a querer criticar. Mas não é os caras, não. É justamente os flamenguistas, né? É justamente aqueles que deveriam apoiar, aqueles influenciadores, youtubers. Os caras que deveriam apoiar já começam a querer colocar a crise, né? Muitas das vezes as crises saem justamente desses caras que se diz um dia ser Flamengo, né? Mauro César, o cara diz que é Flamengo, né? Ok, eu sei que ele é jornalista, né? Mas como jornalista e como flamenguista, se eu receber uma informação que vai prejudicar o meu clube, nunca que eu vou vazar.
Nunca que eu vou dizer. É só um exemplo, pessoal. É só um exemplo, né? Aí as cobranças começou em Felipe Luiz, né? Felipe Luiz, eu digo a você que hoje ele vai dar a volta por cima aí, pessoal. Não tem nenhuma dúvida, não. Quando eu vejo esses influenciadores de merda falando um monte de besteira, comparando, criando crise, cara, me dá nojo, me dá nojo. E sem comparar os jornalistas normais, né? Esses aí, SPN, Sport TV, esses aí nem contam. Um bando de bobão. Um bando de bundão. Estão sempre torcendo contra o Flamengo. Aí vejo os caras falar que a mídia tá a favor do Flamengo. Nunca que tá, pô. É sempre porrada e um monte de besteira. Agora, o meu recado ao Galo. Vamos lá. Todo mundo zoando pra caramba aí com o Galo, isso, aquilo. Botaram até corte lá, meu lá, falando lá. Vou falar uma verdade pra você o que aconteceu. Nós menosprezamos tanto o Galo, tanto, que fomos com o time reserva. Sem contar os outros desfalques que o Flamengo já tem. Pra equiparar o jogo, pra se tornar relevante, pra ter muita gente lá no campo de vocês, no estádio de vocês na volta, a gente deixou vocês ganhar. A gente deixou. Pra poder ver se traz alguma emoção. Porque se o Flamengo dá uma porrada aqui, no campo de vocês não ia ter ninguém. No estádio de vocês. Ninguém. É simples assim. E por mais que, né, na gestão do BAP ele falou que ele quer priorizar o Brasileirão, que aí o Lucas falou muita verdade mesmo, ele... Pessoal, foi preciso um botafoguense abrir os olhos aí dos atleticanos, né? E eu concordo plenamente. Eu acho que o Flamengo tá pouco se lixando para o Atlético Mineiro, se o Atlético Mineiro vai passar, se o Atlético Mineiro vai ganhar, se o Atlético Mineiro vai ser campeão. O Flamengo tá pouco se lixando, isso aí é um fato, né? Mas para os atleticanos, pessoal, é o jogo da vida, né? Para os atleticanos, eles vão fazer o jogo da vida deles, né? Mas já para o Flamengo, como eu digo, o Flamengo não tá nem aí. O Flamengo não tá nem aí, pessoal. O Flamengo vai jogar mais um jogo, né? Como a gente pode dizer. Vai ser mais um jogo do Flamengo, né? Claro, eu sempre digo que é como eles estão aí falando, como o BAP também falou, né? Prioridade, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Copa do Brasil é a terceira opção. Até porque o Flamengo já vem de uma conquista recente, o ano passado. O Flamengo sempre chegando longe, sempre chegando nas finais. Então o Flamengo não tem por objetivo exclusivo ganhar a Copa do Brasil esse ano. Claro, se der para ganhar como o Felipe Luiz fez, né? Poupando alguns jogadores, fazendo assim, poupando alguns jogadores, colocando time mistos, colocando alguns times ali que às vezes sei que tem torcedor que não gosta, mas se der para fazer desse jeito aí, Felipe Luiz vai ganhar, né? Sem sombra de dúvida, né? Isso aí é um fato, né? Mas agora sim, que a gente vê os atleticanos, principalmente a mídia mineira, o Atlético Mineiro mesmo, ele tem uma rivalidade muito grande em cima do Flamengo, né? Eu me atrevo a dizer que hoje o Atlético Mineiro já descartou até o Cruzeiro, né? O principal rival do Atlético hoje é o Flamengo. Já pelo outro lado, o Flamengo não tem um Atlético Mineiro como rival, pessoal. O Flamengo não tem um Atlético Mineiro como rival. Isso aí é um fato, né? Já pela situação do Atlético é o contrário, né? O Atlético tem o Flamengo como rival, né? Mas é como eu digo, o Flamengo colocou um time misto, perdeu o jogo, perdeu de 1-0. A gente viu como foi a derrota. Mas não tem nada perdido, pessoal. Não tem nada perdido, né? Inclusive, eu ainda acredito na classificação do Flamengo. Para mim, o Flamengo ganha o jogo. Para mim, o Flamengo vai sair classificado lá de Minas, né? Vale ressaltar aqui que o Flamengo tem bons retrospectos contra o Galo em Minas, né? Não sei se vocês estão lembrando dos últimos retrospectos, né? Na inauguração do estado, o Flamengo aplicou uma goleada. E no último jogo, o ano passado, pela Copa do Brasil, na final, o Flamengo simplesmente conquistou o título vencendo lá dentro. Então, eles não têm bons números contra o Flamengo, principalmente quando se fala jogando em Minas Gerais, quando se fala jogando no novo estádio, né? Os números não são dos melhores, né? Claro, ele se apega porque venceram o primeiro jogo de 1-0, né?
para eles vai ser mais um jogo onde a torcida vai fazer diferença. É como o Botafoguense aí, pessoal, esclareceu. Como o Botafoguense aí deixou bem claro. Eles vão lotar o estádio, vão fazer aquela festa. Se ganhar, se classificar, vai ser um título para eles, né? Isso é uma verdade. Pelo outro lado, para o Flamengo, não vai fazer diferença. É mais um jogo, né? Para o Flamengo vai ser mais um jogo. Claro, jogo decisivo. Vai ser um jogo complicado, é um jogo complicado, né? Grama sintética, né? O Atlético Mineiro já está acostumado a jogar esse tipo de gramado. Mas eu continuo dizendo, é melhor jogar numa grama boa do que numa grama ruim, né? Como foi o caso lá de Fortaleza, né? E eu acredito aí que o Atlético Mineiro ali vai fazer uma retranca, né? Principalmente ali no setor de Samuel Lino, né? Acho que Samuel Lino vai entrar nesse jogo ali pelo aquele lado esquerdo ali. Como entrou no último jogo do Atlético Mineiro. Samuel Lino destruiu, principalmente a partir do momento que Samuel Lino entrou, o Atlético não atacou mais. Ficou procurando só se defender, não atacou mais, ficou preocupado com Samuel Lino porque ele mostrou ali um potencial gigantesco, né? Em atacar. Então, o Atlético sabendo disso, pessoal, pouco eles vão querer atacar. Isso aí é um fato, né? Mas é como o Botafoguense disse aí. Se o Flamengo partir para cima, se o Flamengo colocar, claro, o Flamengo nem vai com o Bruno Henrique, nem vai com o Luiz Araújo. Ok, Luiz Araújo a gente pode até assumir, né? Luiz Araújo como é que a gente possa dizer? Luiz Araújo é um jogador que hoje é essencial para o Flamengo, né? Vinha numa crescente muito boa. É um jogador, chuta bem, quebra as linhas, tem um bom passe, tem um bom drible, é rápido, defende. É um jogador essencial. É um ponto, realmente é um desfalque. Agora, Bruno Henrique, pessoal, vou ser sincero a dizer, para mim, Bruno Henrique não é desfalque. Para mim, Bruno Henrique é mais um jogador ali que vem sofrendo, né? Não faz gol, não participa muito das jogadas, não dá assistência. Pelo contrário, ele perde os gols. Então, isso aí é um fato. Não adianta que a gente querer brigar contra os números, né? Bruno Henrique é um bom jogador, é um excelente jogador, sem sombra de dúvida. Mas hoje, para o Flamengo, eu não considero como um desfalque. Eu considero um desfalque Luiz Araújo. Para mim, Luiz Araújo não ia entrar nem jogando, né? Para mim, Luiz Araújo, ele ia, como é que eu posso dizer? Ia entrar no segundo tempo, né, pessoal? Para mim, Luiz Araújo ia entrar no segundo tempo. Eu acho que não era desfalque, né? Até porque eu acho que o ataque do Flamengo hoje vai ser Samuel Lino na esquerda, Pedro e Gonzalo Plata. Para mim vai ser o ataque do Flamengo, né? No meio, Arrascaeta e Jorginho, né? São os jogadores ali que vai ter como obrigação o Flamengo fazer, criar situações de gol para o Flamengo, né? Que, inclusive, muito se fala aí que Felipe Luiz está sendo pressionado. Mas pressionado em quê, pessoal? Não vejo pressão nenhuma em Felipe Luiz. Não vejo pressão nenhuma. Pelo contrário, Felipe Luiz é aquele cara que está bastante tranquilo, porque ele sabe da qualidade do que tem na mão. Ele sabe, principalmente o Flamengo falou o que era que queria, né? Quais são as prioridades? É Copa do Brasil, é Libertadores, é Brasileirão, né? Então, pra que o cara ter, como é que a gente possa dizer? Ter pressão, pessoal. Pra que ter essa pressão em cima de Felipe Luiz? Eu acho que nada de pressão. Acho que nada de pressão. A pressão ali é quase zero pra cima de Felipe Luiz. Claro, é um cara que a gente sabe, pessoal, que Felipe Luiz é aquele cara que chegou agora, né? Como muitos viram aí, né? Felipe Luiz tem 1 ano de trabalho. Tem 3 títulos. Então, pressão, nada disso. Nada de pressão. Acho que Felipe Luiz, inclusive,
vai ser um grande treinador do futebol brasileiro. Felipe Luiz vai ser o futuro treinador. Vai ser o futuro treinador da seleção brasileira. Mas eu não vejo nada como pressão. Pelo contrário, o cara chegou, não sentiu pressão. Porque ser treinador do Flamengo, pessoal, não é para qualquer um, né? Aí querem comparar o trabalho de Felipe Luiz com o trabalho de Tite. Aí também é demais, que para mim aí não tem comparação, pessoal. O trabalho de Felipe Luiz com o trabalho de Tite não tem comparação. Eu acho que é a mesma coisa de você procurar uma coisa onde você sabe que nunca vai encontrar, né? É justamente isso aí. O trabalho de Felipe Luiz é bem melhor do que o de Tite, né? Não é só pelos títulos, não é só pelos números, mas sim pelo futebol apresentado, sim pelo padrão de jogo. Tite não tinha um padrão de jogo, quer dizer, até tinha, né? Fazia um gol e recuava. Isso aí, esse DNA aí, não dá certo aqui no Flamengo. Pode até dar certo no Corinthians, no Palmeiras, mas no Flamengo ninguém aceita isso, pessoal. Você fazer um gol e recuar, não dá certo. No Flamengo não dá certo, né? Então é isso, né? Vamos esperar que logo mais aí o Flamengo faça um grande jogo sobre o Atlético, consiga a vaga, né? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.